Eu sou a Eugênia. Tenho 76 anos. Tem silêncios que matam aos poucos. E promessas que, quando quebradas, salvam a alma. Quase 40 anos eu carreguei um segredo que devorou meu sono, meu riso e minha paz. Foi meu marido, o Antônio, quem me fez jurar. Você nunca, em hipótese nenhuma, pode falar sobre o que viu. Eu jurei, por amor, por medo e sem saber o que estava jurando. Ontem à noite, olhando a mesma caixinha de madeira que ele escondia no fundo do guarda-roupa, eu decidi, chega. Não vou morrer sufocada por esse silêncio, porque uma semana atrás recebi uma carta sem remetente. No envelope, um símbolo, o mesmo que eu vi tatuado no peito do Antônio, numa única vez, quando ele saiu do banho sem perceber que eu estava no quarto. O mesmo símbolo que eu vi, muitos anos atrás, em noites de lua cheia, quando homens importantes desta cidade entravam no meu quintal como sombras. Se você já guardou um segredo por amor, me conta de onde está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinha. Meu nome é Eugênia Martins, nascida e criada em São José do Rio Pardo. Costureira desde os 10 anos, mãe de 2, avó de 4. Minha vida sempre foi simples. Café forte às 5, horta no fundo, a velha máquina Singer fazendo seu tec-tec pela casa. O Antônio, contador da cooperativa agrícola, sempre impecável, sempre um homem de palavra. Palavra demais para os outros. Segredo demais para mim. Hoje eu vou abrir aquela caixa. Vou mexer nas fotos, nos anéis, nos papéis que ele jurou que eram só documentos de família. E vou contar o que começou numa noite de junho de 1986, quando eu vi, do alto da janela do nosso quarto, 15 homens em círculo no meu quintal, um cálice passando de mão em mão, e o meu marido sem máscara, com uma faixa azul no pescoço, me olhando como quem percebe que a verdade acabou de acordar. A campainha soou com uma insistência dissonante, quebrando a paz da tarde morna de São José do Rio Pardo. O som ecoou pela casa silenciosa, um alarme agudo que fez o coração de Eugênia Martins, uma senhora de 76 anos, tropeçar no peito. Ela estava na cozinha, as mãos enrugadas segurando uma xícara de chá de camomila cujo vapor já se dissipara. O relógio de pêndulo na sala de estar, uma herança de família, marcava 3h15. Era uma hora incomum para visitas. Um calafrio percorreu sua espinha. Um pressentimento gelado que nada tinha a ver com a brisa suave que entrava pela janela. O som da campainha repetiu-se, mais longo e autoritário desta vez. Deixando a xícara sobre a mesa de madeira gasta, Eugênia ajeitou o xale de lã sobre os ombros e caminhou lentamente pelo corredor. Cada passo sobre o assoalho de peroba rangia como uma queixa, amplificando a tensão que se instalara no ar. Ao olhar pelo olho mágico, viu um homem. Alto, de meia idade, vestido num terno escuro impecavelmente cortado, que parecia deslocado sob o sol ameno do interior paulista. O cabelo grisalho nas têmporas era penteado para trás com um rigor quase militar, e o rosto, de traços finos e impassíveis, não lhe era familiar. Contudo, havia algo nos seus olhos, uma frieza calculista, que lhe pareceu perigosamente conhecido. Era o mesmo olhar que vira em alguns dos amigos de seu falecido marido, Antônio. Com as mãos trêmulas, ela girou a chave e abriu a porta apenas o suficiente para que a corrente de segurança a segurasse. Pois não, sua voz saiu mais frágil do que pretendia. O homem ajustou o nó da gravata e ofereceu um sorriso que não alcançou os olhos. Dona Eugênia Martins? Meu nome é Ricardo Vasconcelos. Eu era um colega de negócios do seu falecido marido, Antônio. Meus pêsames, embora tardios. Era um grande homem. A menção a Antônio fez o estômago de Eugênia se contrair. Colega de negócios. Era assim que eles se chamavam? As palavras soavam ocas, um verniz de polidez sobre algo muito mais sombrio. Agradeço, Sr. Vasconcelos, mas não me recordo do senhor. Não se recordaria mesmo, ele disse, o sorriso se desfazendo ligeiramente. Antônio era um homem muito discreto, assim como os assuntos que tratávamos. Ele se inclinou um pouco para a frente, baixando a voz para um tom confidencial e ameaçador. Estou aqui porque o seu marido guardava algo que pertence aos sócios. Um objeto pequeno, mas de grande importância. Uma chave de bronze. Acredito que a senhora saiba do que estou falando. O mundo de Eugênia pareceu girar. A chave. A pequena chave de bronze com símbolos estranhos que encontrara no relógio de bolso de Antônio.
aquela que abrira a porta para um passado que ela tentara desesperadamente ignorar. Estava no bolso do seu avental naquele exato momento, o metal frio pressionando contra sua perna, um peso físico que correspondia ao fardo em sua alma. Seu silêncio foi resposta suficiente. Veja bem, Dona Eugênia, continuou Vasconcelos, sua voz agora desprovida de qualquer cortesia. Nós preferimos resolver as coisas de forma amigável. Aquele objeto e o que ele protege não lhe pertencem. São parte de um legado, de um compromisso que seu marido honrou até o fim. Gostaríamos que a senhora nos devolvesse para que possamos arquivar as memórias de Antônio com o devido respeito. A palavra respeito soou como um insulto. Respeito era algo que Antônio lhe negara por décadas, forçando-a a viver na periferia de sua vida secreta. Eu não sei do que o senhor está falando. Ela mentiu, a voz firme pela primeira vez. O olhar de Vasconcelos endureceu. Não me faça de tolo, senhora. Sabemos que ele a incumbiu de queimar certos registros, mas a chave ele guardou. Sabemos que está com a senhora, e sabemos o que ela abre. Ele fez uma pausa, e o que disse a seguir congelou o sangue nas veias dela. A senhora tem filhos, não é? Um filho, Paulo, farmacêutico aqui na cidade. Um bom rapaz, muito trabalhador. E uma filha, Joana, professora. Mora em Campinas com o marido e os netos. Seria uma pena se algo inesperado acontecesse na vida deles. Um erro numa fórmula na farmácia. Uma denúncia anônima e infundada na escola. Acidentes acontecem. Carreiras são destruídas por muito menos. Não era uma agressão física, mas a violência contida naquelas palavras foi mais cortante que qualquer lâmina. Ele estava ameaçando a única coisa no mundo que lhe restava de verdadeiramente seu, sua família. Eugênia sentiu o chão sumir sob seus pés. Por 40 anos ela vivera com medo daquele mundo oculto. Engolira o silêncio. Fingira não ver, não ouvir, não saber. Agora, mesmo após a morte de Antônio, aquele mundo viera cobrá-la, ameaçando arrastar seus filhos para o lodo. Ela olhou para Ricardo Vasconcelos, para o terno caro, para o rosto sem emoção, e viu a personificação de todos os seus anos de angústia. O medo ainda estava lá, um nó apertado em sua garganta, mas pela primeira vez, algo mais começou a borbulhar sob a superfície. Uma raiva fria e antiga, a raiva de uma vida vivida à sombra de um segredo que não era seu. Sua mão, escondida no bolso do avental, fechou-se com força ao redor da chave de bronze. O metal entalhado cravou-se em sua palma. Naquele instante, de pé no umbral de sua própria casa, Dona Eugênia Martins tomou uma decisão. O juramento de silêncio que fizera a Antônio fora quebrado pela morte dele. Agora, o pacto de medo seria quebrado por ela. O senhor pode ir embora, disse ela, a voz baixa, mas carregada de uma nova e inabalável resolução. Não tenho nada para lhe entregar. E fechou a porta na cara dele. O som do ferrolho sendo passado ecoando como o primeiro tiro de uma guerra que ela não sabia se poderia vencer. 2 anos antes daquela tarde tensa, o silêncio na casa dos Martins era de outra natureza. Não era um silêncio carregado de ameaças, mas sim de uma melancolia resignada. Antônio Martins, aos 81 anos, estava definhando. O câncer, que começara traiçoeiro no pâncreas, agora se espalhara com uma crueldade metódica, roubando-lhe o vigor, a cor e finalmente a esperança. Ele passava os dias na poltrona de couro reclinável na sala, a mesma onde lera o jornal por 50 anos. Agora, seus olhos, antes tão astutos e penetrantes, perdiam-se na contemplação do jardim, suas mãos finas e manchadas repousando inertes sobre o cobertor de lã xadrez que Eugênia colocava sobre suas pernas. Eugênia cuidava dele com uma dedicação que beirava o ritual. Media a pressão, administrava os remédios, preparava caldos e sopas que ele mal tocava, e lia para ele trechos do jornal ou de romances que ambos gostavam na juventude. Era um balé de cuidado e rotina, uma tentativa de manter a normalidade enquanto o inevitável se aproximava. Mas a relação deles sempre fora uma tapeçaria complexa, tecida com fios de afeto genuíno, companheirismo, mas também com grossos nós de segredos e distâncias intransponíveis. Antônio fora um bom provedor, um pai presente, um marido que raramente levantava a voz. Era respeitado em São José do Rio Pardo, o contador-chefe da cooperativa agrícola,
Um homem cuja palavra era tida como garantia. Para o mundo, ele era a imagem da retidão. Para Eugênia, ele era um enigma. Numa noite de outono, quando a chuva fina tamborilava na janela e o único som na casa era o tic-tac do relógio e a respiração difícil de Antônio, ele a chamou. Sua voz era um sussurro rouco, quase inaudível. Gênia, venha cá. Ela se aproximou, sentando-se num banquinho ao lado da poltrona. Pegou a mão dele. Estava fria e seca como papel. Estou aqui, Antônio. Precisa de algo? Um pouco de água. Ele balançou a cabeça lentamente. Seus olhos, turvos pela medicação e pela doença, buscaram os dela com uma intensidade que ela não via há anos. Preciso que me prometa uma coisa. É importante. Mais importante que tudo. O coração de Eugênia apertou. Ela sabia que aquele tipo de conversa estava chegando. A conversa das últimas vontades, dos acertos de contas. O que for, Antônio? No meu escritório. Ele começou, fazendo uma pausa para recuperar o fôlego. Na gaveta debaixo da escrivaninha, trancada, há um livro. Um livro de atas, capa de couro preta. Não é da cooperativa. É pessoal. Eugênia assentiu, embora um arrepio a percorresse. O escritório de Antônio era seu santuário, um território quase proibido para ela. Ela o limpava, claro, mas nunca ousara mexer em suas gavetas, em seus papéis meticulosamente organizados. Era o centro de seu mundo secreto. Quando eu me for, ele continuou, a voz falhando, quero que você pegue aquele livro. Não o abra. Não leia uma única palavra. Leve-o para o quintal, para o incinerador de folhas, e queime-o. Queime-o até que só restem cinzas. E depois, espalhe as cinzas. Jure para mim, Gênia. Jure que fará isso. O pedido era estranho, carregado de uma urgência desesperada. Queimar algo sem ler? Destruir um pedaço da vida dele sem compreendê-lo? Era a continuação do pacto de ignorância que ele lhe impusera por toda a vida. Ela olhou para o rosto dele, agora uma máscara de sofrimento e súplica. Viu o homem com quem se casara, o jovem contador cheio de ambições. Viu o pai de seus filhos, e viu o estranho que se reunia à noite com homens poderosos, que falava em códigos ao telefone e que guardava segredos que pesavam sobre o casamento deles como uma nuvem de tempestade permanente. Por que, Antônio? O que há nesse livro que é tão terrível? Uma sombra de dor cruzou o rosto dele. Uma dor que não era física. São coisas do passado. Compromissos. Decisões que tomei. Não é um fardo para você carregar. É meu. Deixe que morra comigo. Por favor, Gênia. Pela nossa vida juntos. Pelo amor que um dia tivemos. Jure. A menção ao amor deles, tão desgastado pelo tempo e pelos segredos, foi o que a convenceu. Naquele momento, ele não era o homem misterioso da sociedade secreta. Era apenas seu marido, um homem assustado diante da morte, tentando proteger a única pessoa que lhe restara. Eu juro, Antônio, disse ela, a voz embargada. Eu farei exatamente como você pediu. Um suspiro de alívio escapou dos lábios de Antônio. Ele apertou a mão dela com a pouca força que lhe restava. Seus olhos se fecharam, e pela primeira vez em semanas, a tensão em seu rosto pareceu diminuir. Ele confiava nela. Confiava que ela, como sempre, guardaria seu último segredo. Desta vez, para sempre. Eugênia ficou sentada ao lado dele por um longo tempo, ouvindo a chuva e a respiração dele, que se tornava cada vez mais superficial. Ela sentia o peso da promessa que acabara de fazer. Uma promessa de lealdade cega, a mesma lealdade que a mantivera em silêncio por 40 anos. Ela o faria, mas no fundo de sua alma, uma semente de curiosidade e ressentimento começou a germinar. Ela queimaria o livro, mas se perguntava se as cinzas seriam suficientes para apagar as perguntas que a assombravam por uma vida inteira. Antônio Martins faleceu 2 semanas depois, numa manhã cinzenta de terça-feira. A morte chegou de forma serena. Um último suspiro no meio do sono. A casa, que já era silenciosa, mergulhou num vazio profundo e pesado. O funeral foi concorrido. O prefeito, o juiz, o delegado, o dono do cartório, empresários da região, todos estavam lá, prestando suas condolências à viúva com expressões solenes e palavras bem ensaiadas.
Eugênia os recebeu com uma dignidade contida, observando os homens que, em outra vida, se reuniam em seu quintal. Eles pareciam mais velhos, mais cansados, mas o mesmo ar de poder e segredo ainda os envolvia. Depois que o último visitante se foi e seus filhos, Paulo e Joana, a ajudaram a arrumar a casa antes de voltarem para suas próprias vidas, Eugênia se viu finalmente sozinha. A quietude era sua companheira, e o peso de sua promessa, seu único propósito imediato. Esperou o anoitecer. A noite parecia o cenário adequado para um ato tão clandestino. Com o coração batendo forte, ela foi até o escritório de Antônio. O cheiro dele ainda estava ali. Uma mistura de papel antigo, tabaco de cachimbo, um hábito que ele abandonara há anos, e água de colônia. Era como entrar num mausoléu. A chave da gaveta estava onde ele sempre a deixava, num pequeno pote de cerâmica com clipes de papel. As mãos dela tremiam ao encaixá-la na fechadura. A gaveta deslizou suavemente, revelando seu conteúdo. Lá estava ele. Um livro grande, de capa de couro preta, sem nenhum título ou inscrição. Era pesado, denso. Eugênia o segurou, sentindo a textura do couro sob os dedos. A tentação de abri-lo era quase insuportável. Uma única olhada, uma única página. O que poderia machucar? Mas a imagem do rosto suplicante de Antônio em seu leito de morte veio à sua mente. Ela havia jurado. Com um suspiro que era metade tristeza e metade frustração, ela fechou a gaveta e levou o livro consigo. No quintal dos fundos, o velho incinerador de metal, manchado de ferrugem, esperava como um altar sacrificial. O ar noturno era frio. Eugênia abriu a portinhola e colocou o livro lá dentro. As páginas pareciam resistir, como se soubessem o destino que as aguardava. Ela amassou algumas folhas de jornal, acendeu um fósforo e as jogou lá dentro. As chamas lamberam o papel, depois o couro, que começou a encolher e a estalar. Um cheiro acre de queimado encheu o ar. Eugênia ficou ali, de pé, observando as chamas devorarem o último grande segredo de seu marido. Sentia-se uma cúmplice e uma vítima ao mesmo tempo. Estava cumprindo a vontade dele, mas também estava destruindo a única chance que talvez tivesse de entender a vida que vivera. As páginas se tornaram negras, depois se curvaram em frágeis arabescos de carvão, antes de se desintegrarem em uma pilha de cinzas cinzentas. Quando o fogo se extinguiu, ela ficou olhando para os restos, sentindo um vazio ainda maior do que antes. A promessa estava cumprida, mas a paz não veio. Nos dias que se seguiram, Eugênia começou a tarefa dolorosa de organizar os pertences de Antônio, roupas para doação, papéis da cooperativa para arquivar, objetos pessoais para guardar. Foi ao arrumar a gaveta da mesa de cabeceira que encontrou o velho relógio de bolso de prata que pertencera ao pai de Antônio. Era uma peça que ele raramente usava, mas guardava com carinho. Ela o pegou, o metal frio em sua mão. Abriu a tampa para ver as horas paradas, os ponteiros congelados no momento em que a corda acabou. Por um impulso, virou-o e abriu o compartimento traseiro, onde relojoeiros faziam seus concertos. E foi então que a viu. Escondida num pequeno recesso, havia uma chave. Não era uma chave comum, de porta ou de gaveta. Era pequena, feita de bronze, com uma pátina esverdeada pelo tempo. Sua cabeça era redonda, e a haste era entalhada com símbolos que ela não reconhecia. Um esquadro, um compasso, um olho que tudo vê. Eram versões em miniatura dos símbolos que vira naquela noite fatídica, tantos anos atrás. O coração de Eugênia disparou. Aquilo não fazia parte da promessa. Antônio lhe pedira para queimar o livro, mas não dissera nada sobre uma chave. Teria ele se esquecido? Ou seria um descuido? Ou, e essa ideia a assombrou, teria ele deixado para que ela a encontrasse? Ela fechou a mão ao redor da chave, o metal gravado pressionando sua pele. A promessa fora cumprida, mas um novo mistério acabara de se apresentar. Um mistério que Antônio não a proibira de desvendar. A chave era um convite, uma trilha de migalhas que seu marido deixara para trás. E pela primeira vez desde a morte dele, Eugênia sentiu algo além do luto e da resignação. Sentiu uma faísca de determinação. Ela descobrira o que aquela chave abria. Devia isso a si mesma. A chave de bronze tornou-se a obsessão silenciosa de Eugênia. Ela a carregava consigo para todo lado. No bolso do avental durante o dia. Na gaveta da mesa de cabeceira à noite.
O objeto parecia pulsar com uma energia própria, um segredo à espera de ser libertado. Onde naquela casa que ela conhecia como a palma de sua mão, poderia haver uma fechadura que ela nunca vira? Ela começou uma busca metódica, quase forense. Verificou cada porta, cada armário, cada baú antigo guardado no sótão. Vasculhou o escritório de Antônio novamente, batendo nas paredes, verificando o fundo falso das gavetas, examinando os livros em busca de um compartimento secreto. Nada. A frustração começou a se instalar. Talvez a chave não fosse para nada naquela casa. Talvez pertencesse a um cofre de banco, a uma caixa postal, a algum lugar na cidade que ela jamais encontraria. Mas algo lhe dizia que a resposta estava ali, sob o mesmo teto que ela. Antônio era um homem de hábitos, um homem que mantinha seu mundo contido, controlado. Ele não deixaria algo tão importante fora de seu domínio. Foi numa tarde chuvosa, enquanto limpava a despensa nos fundos da cozinha, que ela notou algo estranho. A despensa era um cômodo pequeno e escuro, com prateleiras de madeira do chão ao teto, abarrotadas de conservas, enlatados e utensílios de cozinha antigos. O piso era de cimento queimado, sempre frio ao toque. Ao arrastar um pesado engradado de madeira que não era movido há anos, sentiu uma corrente de ar frio subir do chão. Intrigada, ela se ajoelhou. O ar parecia vir de uma junção quase invisível no cimento. Passou os dedos pela superfície e sentiu um contorno retangular. Estava coberto por décadas de poeira e sujeira, perfeitamente camuflado. Com o coração acelerado, ela usou a ponta de uma faca para raspar a fresta, revelando a linha de um alçapão. No centro, escondido sob uma fina camada de cimento, havia um pequeno anel de metal dobrável. Levou toda a sua força para puxá-lo. Com um gemido de protesto, o alçapão se moveu. O cheiro que subiu de lá era de terra úmida, de mofo e de tempo. Eugênia encontrou o interruptor de uma lâmpada, que acendeu com um estalo, revelando uma escada de madeira íngreme que descia para a escuridão. Um porão. Em 50 anos de casamento, ela nunca soubera que havia um porão sob sua casa. Era o esconderijo perfeito. Com uma lanterna na mão e o coração na boca, ela desceu os degraus rangentes. O lugar era pequeno, com paredes de pedra e chão de terra batida. Havia algumas caixas de madeira velhas empilhadas num canto, cobertas de teias de aranha. Mas no centro do cômodo, imponente e inegável, estava um cofre de ferro, antigo, preto, com detalhes em latão, e na sua porta, uma fechadura ornamentada que parecia ter sido feita sob medida para a chave de bronze que ela segurava. As mãos de Eugênia tremiam tanto que ela mal conseguia encaixar a chave. O metal deslizou na fechadura com um clique suave e satisfatório. Ela girou. O som das engrenagens internas se movendo foi alto e agudo no silêncio do porão. Com um último estalo metálico, a pesada porta do cofre se abriu. Dentro não havia dinheiro, nem joias. Havia apenas uma pasta de couro e um envelope amarelado com seu nome, Eugênia, caligrafado na letra inconfundível de Antônio. Ela pegou o envelope primeiro, sentou-se num dos degraus da escada e, sob a luz fraca da lâmpada e da lanterna, começou a ler. Minha querida Gênia, se você está lendo isto, significa que eu já me fui e que você encontrou a chave. Perdoe-me. Perdoe-me pelo silêncio, pela distância, pelos segredos que coloquei entre nós como um muro. Eu não era um homem forte o suficiente para ser quem eu deveria ter sido para você. Fui tragado por um mundo de ambições, de poder e de compromissos dos quais não consegui escapar. O livro que pedi para você queimar continha os registros de nossos juramentos, nossos rituais, nossas obrigações. Era o símbolo do meu cativeiro, mas os documentos nesta pasta, eles são a verdade. São a prova dos atos que mancharam não apenas a minha alma, mas a de muitos homens que você conhece. Homens que governam esta cidade. Corrupção em licitações, chantagens para obter favores, manipulação de processos judiciais, enriquecimento ilícito às custas do povo que deveriam servir. Está tudo aí. Eu guardei isso como uma apólice de seguro e também como uma penitência. Eu não tive a coragem de expor a verdade em vida. Fui um covarde. Mas talvez, na minha ausência, você encontre a força que me faltou. Esta pasta é a sua liberdade, Gênia.
a liberdade de saber a verdade sobre o homem com quem você viveu, e talvez, se você tiver a coragem, a liberdade para esta cidade. Tenha cuidado, eles não hesitarão em silenciá-la. Eles virão atrás disto. Mas saiba que, no fim de tudo, o meu maior arrependimento foi não ter sido digno do seu amor. Perdoe-me. Seu, para sempre, Antônio. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Eugênia. Eram lágrimas de tristeza, de raiva, de uma compaixão inesperada. Ele fora um covarde, sim, mas também fora um prisioneiro. Com as mãos ainda trêmulas, ela abriu a pasta. Dentro, havia dezenas de documentos, cópias de contratos fraudulentos da prefeitura, extratos bancários de contas no exterior, transcrições de conversas gravadas, fotografias comprometedoras. Nomes saltavam aos seus olhos. O prefeito, o juiz, o delegado. Eram a prova irrefutável de uma rede de corrupção que controlava a cidade por décadas. Antônio não era um monstro. Ele era parte de um monstro muito maior. E em seu último ato, ele lhe dera a espada para matá-lo. Naquele porão úmido e esquecido, sob a casa onde viveu uma vida de mentiras, Eugênia finalmente entendeu a dimensão do segredo de seu marido e soube, com uma certeza assustadora, que sua vida jamais seria a mesma. A carta de Antônio e os documentos no cofre reavivaram uma memória que Eugênia passara quase 4 décadas tentando suprimir. Uma memória tão vívida e perturbadora que, mesmo agora, era capaz de lhe causar calafrios. Foi numa noite abafada de junho, no início dos anos 80. Paulo era um adolescente e Joana, uma pré-adolescente. Antônio lhe dissera que teria uma reunião de negócios importante em casa, com alguns homens influentes da cidade. Pedira que ela preparasse café e alguns petiscos, mas que, depois de servi-los, se recolhesse com as crianças para o andar de cima da casa e não descesse por nada. O pedido era incomum, mas ela obedeceu, como sempre fazia. Naquela época, ela ainda não questionava as excentricidades de Antônio. Atribuía seu comportamento reservado e seus encontros misteriosos à natureza de seu trabalho, às responsabilidades que um homem em sua posição carregava. A casa se encheu com as vozes graves dos homens. Pela fresta da porta do quarto, Eugênia viu as silhuetas passando pelo corredor. O prefeito da época, o delegado, o dono do cartório, um fazendeiro rico da região. Todos homens que Antônio tratava com uma deferência formal em público. Ali, em sua casa, o tom era diferente, mais íntimo, quase conspiratório. Ela serviu o café na sala de estar e se retirou, como instruído. As horas se passaram. As crianças já dormiam. Eugênia estava na cama, tentando ler um livro, mas a curiosidade a consumia. As vozes na sala haviam cessado. Onde eles teriam ido? Levantando-se silenciosamente, ela foi até a janela do quarto, que dava para o quintal dos fundos, e o que viu a deixou paralisada. Lá embaixo, sob a luz pálida da lua cheia, os homens estavam reunidos em círculo no meio do gramado. Não era uma reunião de negócios. Era um ritual. No centro do círculo, sobre uma pequena mesa que parecia um altar improvisado, havia objetos que brilhavam à luz do luar. Um cálice, uma espada curta e outros artefatos que ela não conseguiu identificar. Eles vestiam aventais estranhos sobre suas roupas sociais, adornados com símbolos que ela nunca vira. Falavam em voz baixa, um murmúrio que o vento da noite trazia em fragmentos indecifráveis até a janela. O prefeito ergueu o cálice, e cada homem bebeu um gole. Depois, o delegado pegou a espada e tocou o ombro de cada um deles, enquanto recitavam algo que soava como um juramento. Eugênia observava, horrorizada e fascinada. Parecia uma cena saída de um livro de história antiga, algo pagão, secreto e profundamente perturbador. E o seu marido, Antônio, o contador metódico e previsível, estava no centro de tudo, conduzindo a cerimônia com uma autoridade que ela jamais vira nele. De repente, um dos galhos secos da mangueira se partiu e caiu no telhado com um estalo. Lá embaixo, as cabeças se viraram em sua direção. O coração de Eugênia gelou. Ela recuou da janela, tropeçando para trás, para a escuridão do quarto. Tinha sido vista. Minutos depois, ouviu os passos pesados de Antônio subindo a escada. Ele entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Seu rosto, na penumbra,
Era uma máscara de fúria contida. O que você viu? Ele perguntou, a voz sibilante. Nada. Eu não vi nada. Ela gaguejou, o medo fazendo sua voz tremer. Ele se aproximou e, pela primeira vez em seu casamento, ela sentiu medo dele. Ele segurou seus braços com força. Não minta para mim, Eugênia. O que você viu? Eu vi vocês no jardim. Com a espada, o cálice. Os olhos de Antônio se fecharam por um instante, como se ele estivesse sentindo uma dor profunda. Quando os abriu, a raiva havia sido substituída por uma frieza assustadora. O que você viu esta noite não aconteceu. Você não viu nada. Você não sabe de nada. O que fazemos, o que somos, é algo que está muito além da sua compreensão. É uma irmandade, um pacto de lealdade que nos une e nos protege. Se você abrir a boca, se contar a uma única alma o que viu, você não estará apenas me destruindo. Estará destruindo esta família. Estará colocando nossos filhos em perigo. Você entende o que estou dizendo? A ameaça, velada e terrível, pairou no ar entre eles. Você vai jurar para mim, aqui e agora. Ele continuou, a voz baixa e implacável. Jure pelo amor que você tem aos seus filhos. Jure que você levará o que viu esta noite para o túmulo. Que jamais falará sobre isso com ninguém. Jure, Eugênia. E ela jurou, com lágrimas escorrendo pelo rosto, com o coração partido pela traição e pelo medo. Ela fez o juramento que a acorrentaria ao silêncio por quase 40 anos. A partir daquela noite, tudo mudou. A confiança ingênua que ela tinha no marido se estilhaçou. Ela começou a notar os pequenos sinais. As viagens repentinas de trabalho para cidades sem qualquer ligação com a cooperativa. Os livros de esoterismo e filosofia hermética que apareciam discretamente na estante do escritório. O anel com um símbolo estranho que ele usava apenas em certas ocasiões, e depois guardava. Ela aprendeu a viver com o segredo. Construiu um muro em volta de si mesma, um espaço emocional onde as perguntas não podiam alcançá-la. Tornou-se uma especialista em não ver, em não ouvir, em não saber. Era o preço da paz, o preço da segurança de sua família. Agora, sentada no porão com a carta de Antônio nas mãos, aquela noite no jardim voltava com uma clareza dolorosa. O juramento fora feito sob coação, baseado no medo. Mas a morte de Antônio a libertara. E os documentos que ele deixara eram a prova de que a irmandade dele não era apenas sobre rituais místicos. Era sobre poder, ganância e crime. Ele a forçara a ser cúmplice de seu silêncio. Agora, cabia a ela decidir se continuaria a sê-lo. O eco da porta batendo na cara de Ricardo Vasconcelos ainda ressoava em seus ouvidos quando Eugênia se apoiou na parede do corredor, o corpo tremendo incontrolavelmente. A adrenalina que a sustentara durante o confronto agora se dissipava, deixando para trás um medo profundo e paralisante. As palavras dele sobre Paulo e Joana eram como veneno, espalhando-se por seu sistema. Ela sabia que a ameaça não era vazia. Esses homens, os sócios de Antônio, eram poderosos. Manipulavam a lei e a opinião pública como peças num tabuleiro de xadrez. Destruir a vida de um farmacêutico e de uma professora seria um jogo de crianças para eles. O primeiro impulso foi o de ceder. Pegar a pasta no porão, entregar tudo o que eles queriam e voltar para sua vida segura e silenciosa. Proteger seus filhos era seu instinto mais primordial. O que importava a verdade sobre um bando de velhos corruptos perto da segurança de sua família? Mas então a imagem do rosto de Antônio em seus últimos dias, suplicando por perdão, voltou à sua mente. A carta dele não era apenas uma confissão. Era um pedido de ajuda póstumo. Ele lhe dera uma arma não para que ela a entregasse ao inimigo, mas para que a usasse. Render-se agora seria trair a memória dele, por mais complexa que fosse. E pior, seria trair a si mesma e a coragem que acabara de descobrir. Ela precisava de ajuda. Não podia lutar aquela guerra sozinha. Seus filhos. Paulo era um bom homem, mas cauteloso, avesso a conflitos. Tinha sua própria família para proteger. Envolvê-lo diretamente o colocaria na linha de frente do perigo. Joana, mais impetuosa, morava em Campinas e, embora fosse solidária, sua distância a tornava uma aliada pouco prática para a batalha que se desenrolava em São José do Rio Pardo. Então, um nome surgiu em sua mente, como um farol na neblina. Carlos Nogueira. Carlos era um jornalista aposentado, da mesma geração que ela e Antônio. Durante décadas, ele fora o editor do Jornal da Cidade.
conhecido por sua integridade inflexível e sua teimosia em investigar histórias que os poderosos queriam manter enterradas. Ele se aposentara há alguns anos, frustrado com a nova direção do jornal, mais interessada em publicidade do que em reportagens investigativas. Agora, vivia uma vida tranquila, cuidando de seu jardim e escrevendo crônicas semanais para o jornal, textos nostálgicos e muitas vezes ácidos sobre as mudanças na cidade. Carlos e Antônio nunca foram amigos próximos, mas se respeitavam mutuamente, uma espécie de respeito profissional entre dois homens que conheciam os segredos da cidade, cada um à sua maneira. Mais importante, Carlos era um homem em quem Eugênia confiava. Ele não tinha medo. Com uma nova onda de determinação, ela pegou o telefone. A voz de Carlos do outro lado da linha era a mesma de sempre, um pouco rouca pelo cigarro, mas firme. Alô? Carlos, é a Eugênia. Eugênia Martins. Houve uma pausa. Gênia. Que surpresa! Como você está? Fiquei sentido em saber do Antônio. Meus pêsames. Obrigada, Carlos. Eu estou... bem, na medida do possível. Eu preciso da sua ajuda. É um assunto muito sério. Não posso falar pelo telefone. Podemos nos encontrar? O tom de urgência em sua voz foi suficiente. Claro, Gênia. Minha casa está sempre aberta. Venha quando quiser. 1 hora depois, Eugênia estava sentada na cozinha de Carlos. Uma cozinha rústica com cheiro de café forte e livros velhos. Sobre a mesa, entre os dois, estava a pasta de couro. Com a voz calma, mas firme, ela contou tudo. A morte de Antônio, a promessa, a chave, o porão, a carta. E, por fim, a visita de Ricardo Vasconcelos e suas ameaças. Carlos ouviu em silêncio, o rosto enrugado e expressivo se tornando cada vez mais sério. Ele não a interrompeu nenhuma vez. Quando ela terminou, ele se recostou na cadeira, passando a mão pela barba por fazer. Eu sempre soube, ele disse, quase para si mesmo. Sempre soube que havia algo podre na estrutura desta cidade. Fucei em algumas coisas ao longo dos anos, licitações suspeitas, enriquecimento rápido de certas figuras, mas nunca consegui as provas. Eles eram bons. Antônio era o melhor de todos em esconder os rastros. Ele se inclinou sobre a mesa e abriu a pasta. Seus olhos de jornalista experiente percorreram os documentos, e Eugênia pôde ver um brilho de excitação profissional se acender neles. Era a história de uma vida, a prova de tudo o que ele sempre suspeitara. Isso aqui, Gênia, ele disse, batendo o dedo num dos contratos. Isso aqui não é só corrupção. Isso é a certidão de nascimento de uma máfia que governa São José do Rio Pardo há 40 anos. E seu marido era o contador deles. A palavra máfia fez Eugênia estremecer, mas ela sabia que era a verdade. O homem que a visitou, Vasconcelos, ele não está para brincadeira, continuou Carlos. As ameaças são reais. Precisamos agir com cuidado. Entregar isso para a polícia local é inútil. O delegado está até o pescoço nisso. O Ministério Público local também está comprometido. O desespero começou a tomar conta de Eugênia novamente. Então, o que nós fazemos? Não há saída? Carlos olhou para ela. E pela primeira vez sorriu. Era um sorriso cansado, mas determinado. Saída sempre há, Gênia. Só não é a mais fácil. Nós vamos lutar, mas vamos lutar de forma inteligente. Nós vamos usar a única arma que eles realmente temem, a luz do sol, a opinião pública. Ele se levantou e começou a andar pela cozinha, gesticulando. Primeiro passo. Cópias. Vamos tirar cópias de tudo, várias, e guardá-las em lugares diferentes e seguros. Segundo passo. Vamos contatar alguém de fora. Tenho um antigo colega que hoje trabalha na Polícia Federal em São Paulo. É um homem de confiança. Vamos enviar uma cópia para ele de forma anônima, a princípio. Deixar que a máquina federal comece a se mover, mesmo que lentamente. Terceiro e mais importante passo. Vamos começar a vazar as informações. Não tudo de uma vez. Aos poucos. Na minha coluna semanal. Vamos plantar as sementes da dúvida. Falar de gastos suspeitos. De contratos nebulosos do passado. Sem citar nomes. Vamos criar uma atmosfera de desconfiança. Deixar que eles mesmos comecem a ficar nervosos, a cometer erros. O plano era arriscado, mas brilhante. Era um plano de guerrilha. Uma guerra de informação travada por uma viúva de 76 anos e um jornalista aposentado. Eles vão retaliar, disse Eugênia, a voz baixa. Sim, eles vão.
confirmou Carlos, parando de andar e olhando-a nos olhos. E vai ser nesse momento que a sua coragem será testada. Mas lembre-se, Eugênia, a partir do momento em que a história começar a vir a público, a exposição se tornará a sua maior proteção. Eles não poderão mais agir nas sombras. E você não estará mais sozinha. Naquela tarde, na cozinha de Carlos Nogueira, uma aliança improvável foi selada. Eugênia sentiu o medo se transformar em um propósito. Ela não era mais apenas a guardiã do segredo de Antônio. Era a portadora de sua redenção. O dia seguinte foi de uma atividade febril e clandestina. Carlos levou Eugênia e a pasta de documentos para uma cidade vizinha, onde ninguém os conhecia. Numa pequena loja de fotocópias, eles passaram horas duplicando cada página, cada extrato, cada transcrição. O zumbido da máquina era a trilha sonora de sua conspiração. Fizeram 5 cópias completas. Eugênia guardou uma consigo, Carlos guardou outra. As 3 restantes foram seladas em grandes envelopes pardos. Naquela mesma tarde, Carlos dirigiu até Campinas. Ele não confiava nos correios locais. De uma agência na cidade grande, ele despachou um dos envelopes para seu contato na Polícia Federal, com um bilhete anônimo que dizia apenas: "A ponta do iceberg de São José do Rio Pardo. Investiguem os nomes nesta documentação." Outro envelope foi deixado num guarda-volumes de uma rodoviária, e a chave foi enviada para Joana, a filha de Eugênia, com instruções vagas para guardá-la em segurança e só abri-la se algo acontecesse a eles. O último conjunto foi enterrado, envolto em plástico, no jardim de um parente distante de Carlos, que não fazia ideia do que estava guardando. As provas estavam seguras. A rede de proteção estava montada. Agora era a hora de começar a guerra psicológica. No domingo seguinte, a coluna de Carlos Nogueira no Jornal da Cidade saiu com um título instigante: As Sombras do Nosso Passado. O texto era uma obra-prima de insinuação. Carlos não acusava ninguém diretamente. Em vez disso, ele tecia uma crônica nostálgica sobre os bons velhos tempos, contrastando-os com uma reflexão sobre como o poder, quando não fiscalizado, pode corroer as fundações de uma comunidade. Ele mencionava, de passagem, a construção de uma ponte nos anos 90, cujo custo final fora 3 vezes o orçado, e se perguntava em voz alta, de forma retórica, para onde teria ido tanto dinheiro. Falava sobre processos judiciais que se arrastavam por décadas até que o réu, um fazendeiro influente, fosse convenientemente inocentado por falta de provas. Ele não dava nomes, apenas plantava as sementes. Para a maioria dos leitores, era apenas mais uma de suas crônicas ranzinzas. Mas para um seleto grupo de homens, cada palavra era um tiro de aviso. A reação foi imediata, embora sutil. Na segunda-feira, quando Eugênia foi ao mercado, sentiu os olhares. As pessoas que antes a cumprimentavam com um sorriso afetuoso, agora a olhavam com uma curiosidade cautelosa. O gerente do banco, um homem que sempre fora excessivamente cordial, mal a cumprimentou. A cidade pequena, com seus ouvidos atentos e suas línguas rápidas, já sentia que algo estava diferente. O ar estava mais denso. Na quarta-feira, o telefone de Eugênia tocou. Era um número desconhecido. Quando ela atendeu, ouviu apenas o som de uma respiração pesada do outro lado, seguido por um clique. A chamada se repetiu 3 vezes ao longo do dia. Não era uma ameaça explícita, mas era uma mensagem clara. Nós estamos observando. Longe de intimidá-la, aquilo apenas fortaleceu sua resolução. Ela e Carlos se encontravam quase todos os dias, na casa dele ou na dela, planejando os próximos passos. Ele a ensinou a ser mais atenta, a notar carros que passavam devagar demais por sua rua, a desconfiar de perguntas casuais de vizinhos. Eugênia, a dona de casa que passara a vida inteira alheia ao mundo, estava se tornando uma estrategista. No domingo seguinte, veio a segunda coluna de Carlos. Desta vez, o título era Contas que não fecham. Ele falava sobre a importância da transparência na administração pública e mencionava um antigo fundo de desenvolvimento agrícola gerenciado pela cooperativa, cujos balanços anuais, segundo fontes anônimas, sempre foram uma caixa preta. Ele elogiava o trabalho de contadores honestos, mas alertava sobre como números podem ser manipulados para esconder desvios. A menção à cooperativa e à contabilidade era um tiro direto no coração do sistema que Antônio ajudara a construir e manter. Desta vez, a reação foi mais forte.
O prefeito deu uma entrevista apressada a uma rádio local, chamando a coluna de Ilações Irresponsáveis de um Jornalista Aposentado e Amargurado. Disse que a administração sempre fora transparente e que processaria quem ousasse manchar a honra de homens públicos. A declaração do prefeito foi um erro. Ao responder, ele deu credibilidade à insinuação. As pessoas começaram a conversar. Nos cafés, nas filas dos bancos, nas barbearias. Onde há fumaça, há fogo, diziam. A desconfiança, antes restrita a um pequeno círculo, começava a se espalhar como uma mancha de óleo. Eugênia sentia a tensão crescer a cada dia. Viver sob essa pressão era exaustivo. Havia noites em que ela acordava suando, o coração disparado, certa de que havia alguém em seu jardim. Mas o medo era contrabalançado pela sensação de estar, pela primeira vez em sua vida, no controle de seu próprio destino. Ela não era mais uma espectadora passiva da vida secreta de seu marido. Ela era a protagonista de sua própria história de libertação. A cada coluna de Carlos, a cada telefonema anônimo, a cada olhar torto na rua, ela sentia que estava recuperando um pedaço de sua vida que lhe fora roubado. A primeira pedra havia sido lançada, e as ondas que ela criava estavam apenas começando a se formar. A calmaria antes da tempestade durou pouco. A terceira coluna de Carlos, intitulada Laços de Família, foi a gota d'água. Nela, ele explorava de forma velada como os filhos e parentes de certas figuras políticas da cidade pareciam ter uma sorte extraordinária nos negócios, ganhando licitações e obtendo alvarás com uma facilidade impressionante. Era a insinuação mais direta até então, e o império contra-atacou. A primeira vítima foi o genro de Eugênia, Marcos, marido de Joana. Ele era arquiteto em Campinas, e, por coincidência, tinha um pequeno projeto em andamento em São José do Rio Pardo. A reforma da fachada de uma loja na rua principal. Na manhã de uma terça-feira, a obra foi subitamente embargada pela prefeitura. Um fiscal apareceu com uma notificação, alegando uma irregularidade absurda e inexistente no código de posturas do município. Além do embargo, aplicou uma multa altíssima. Joana ligou para a mãe, a voz cheia de pânico e indignação. Mãe, o que está acontecendo aí? O Marcos está furioso. Dizem que a planta está errada, mas é impossível. Foi aprovada por eles mesmos há 2 meses. Isso não faz o menor sentido. O coração de Eugênia afundou. A ameaça de Vasconcelos estava se cumprindo, ponto por ponto. Eles não a atacaram diretamente. Atacaram sua família, exatamente como ele prometera. Calma, minha filha, disse Eugênia, esforçando-se para manter a voz firme. Deve ser um engano. Peça para o Marcos recorrer. Vai se resolver. Mas ela sabia que não era um engano. Era um aviso, uma demonstração de poder. 2 dias depois, o alvo foi Paulo. Seu filho era o farmacêutico-chefe da maior farmácia da cidade. Um cargo que conquistara com anos de dedicação e competência. O dono da rede de farmácias, um empresário com muitos interesses na cidade e, como Eugênia agora sabia pelos documentos, um beneficiário de alguns dos esquemas, chamou Paulo para uma conversa. A proposta foi apresentada como uma oportunidade irrecusável de crescimento. A transferência para uma filial recém-inaugurada em uma cidade remota, no interior do Mato Grosso. Se ele recusasse, a alternativa era clara: a demissão. Paulo ligou para a mãe naquela noite, a voz pesada de angústia. Mãe, eu não entendo. Eles querem me mandar para o meio do nada. Eu tenho minha vida aqui, minha esposa, meus filhos na escola. O que eu fiz de errado? Eugênia sentiu uma pontada de culpa tão aguda que quase a fez perder o ar. Aquele era o seu fardo, a sua guerra. E seus filhos estavam sendo feridos no fogo cruzado. Não aceite, meu filho. Peça um tempo para pensar, ela disse, a mente a 1000 por hora. Aquela noite foi a mais longa de sua vida. O peso de suas escolhas a esmagava. Ela se sentou na poltrona de Antônio, no escuro, a pasta de documentos sobre o colo. Talvez devesse desistir. Entregar a pasta, acabar com aquilo tudo. Proteger sua família era mais importante do que qualquer verdade. O que adiantava libertar uma cidade se perdesse a paz de seus filhos? Ao amanhecer, exausta e derrotada, ela ligou para Carlos. Eu não aguento mais, Carlos. Eles estão atacando meus filhos. O Marcos foi multado. O Paulo está sendo forçado a se mudar. Eu vou parar. Vou entregar o que eles querem.
Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Quando Carlos falou, sua voz não era de reprovação, mas de uma calma e sólida compreensão. Eu entendo, Gênia. Eu entendo perfeitamente. Ninguém a culparia. Ele fez uma pausa. Mas pense por um momento. Se você ceder agora, o que você acha que vai acontecer? Você acha que eles vão simplesmente esquecer? Você lhes mostrou que sabe o segredo deles e que é uma ameaça. Entregar os documentos não vai comprar a sua segurança. Vai apenas confirmar a sua fraqueza. Eles vão continuar a persegui-la, a assombrá-la, a manter sua família sob um controle velado para garantir o seu silêncio eterno. Você e seus filhos viverão para sempre como reféns. As palavras de Carlos eram duras, mas verdadeiras. A rendição não era uma opção. Era uma sentença perpétua. O que nós estamos fazendo, Gênia? Ele continuou, a voz mais suave agora. Não é mais sobre o passado de Antônio, ou sobre a corrupção da cidade. É sobre o futuro dos seus filhos. É sobre garantir que eles possam viver sem medo, sem a sombra desses homens pairando sobre eles. A retaliação deles é um ato de desespero. Significa que estamos vencendo. Eles estão com medo. Agora é a hora de pressionar ainda mais. Eugênia chorou. Chorou pela injustiça, pelo medo, pela exaustão. Mas em meio às lágrimas, as palavras de Carlos ressoaram. Ele estava certo. Recuar agora era se condenar. O que nós fazemos agora? Ela perguntou, a voz embargada. Agora, disse Carlos com um tom de aço na voz. Nós paramos de sussurrar e começamos a gritar. A retaliação, projetada para silenciá-la, teve o efeito contrário. Acendeu nela a chama da fúria. Eles haviam cruzado a linha. Tinham mexido com seus filhos. E agora, Dona Eugênia Martins não tinha mais nada a perder. O plano de Carlos foi audacioso e arriscado. Ele sabia que a grande mídia nacional não se interessaria por uma denúncia anônima vinda de uma cidade pequena do interior. Precisavam de um rosto, de uma história. E essa história era a de Eugênia. Você precisa falar, Gênia, ele disse a ela. Mas não aqui. Não para o nosso jornaleco. Precisamos de um palco maior. Carlos usou seus contatos antigos e conseguiu falar com uma jovem e ambiciosa repórter de um grande jornal de São Paulo, conhecida por suas matérias investigativas destemidas. Ele lhe contou o essencial da história. A viúva de um contador influente que descobre um esquema de corrupção de décadas e está sendo ameaçada. A repórter, farejando a maior reportagem de sua carreira, concordou em ir a São José do Rio Pardo para uma entrevista sigilosa. O encontro aconteceu na casa de Carlos. Eugênia, com a pasta de documentos sobre a mesa, contou sua história, desde a noite no jardim até a recente retaliação contra seus filhos. Sua voz não tremeu. Havia uma força nela que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. Ela não era mais a viúva assustada. Era uma testemunha, uma denunciante, uma matriarca defendendo sua prole. Ela entregou à repórter cópias dos documentos mais incriminadores. Ao mesmo tempo, o contato de Carlos na Polícia Federal finalmente agiu. A denúncia anônima, corroborada por algumas investigações preliminares, foi suficiente para que um juiz federal em São Paulo autorizasse, em segredo, uma operação de busca e apreensão e a quebra de sigilo bancário e telefônico dos principais envolvidos. Tudo aconteceu na mesma semana. A tempestade perfeita. Na quinta-feira, a reportagem foi publicada na capa do jornal paulistano, com uma manchete explosiva. A viúva e o cofre, como uma senhora de 76 anos, desmascarou décadas de corrupção no interior de SP. A matéria era devastadora. Contava a história de Eugênia em detalhes, citava trechos dos documentos e conectava os pontos, expondo a rede de poder que controlava a cidade. A foto de Eugênia, um retrato simples e digno feito pela repórter, estampava a página, transformando-a instantaneamente de uma anônima em um símbolo de coragem cívica. No dia seguinte, sexta-feira, antes que os acusados pudessem sequer organizar uma defesa, a Polícia Federal chegou a São José do Rio Pardo. Viaturas discretas pararam em frente à prefeitura, ao fórum, à delegacia e às casas dos homens mais poderosos da cidade. Agentes federais, com mandados em mãos, realizaram buscas e apreensões, levando computadores, documentos e celulares.
A cidade parou. O choque foi total. As insinuações nas colunas de Carlos eram uma coisa. Ver o prefeito sendo conduzido para fora de seu gabinete por agentes federais era outra completamente diferente. A verdade, que por tanto tempo se escondera nas sombras, agora estava exposta sob a luz impiedosa do dia. Ricardo Vasconcelos, o homem do terno escuro, não foi encontrado. Seu escritório estava vazio. Seu apartamento, abandonado. Ele simplesmente desaparecera, como um fantasma que se dissipa com o nascer do sol. A pressão se tornou insustentável. No fim de semana, o prefeito renunciou. O juiz pediu um afastamento de emergência por problemas de saúde. O delegado foi exonerado do cargo e colocado sob investigação. A multa do genro de Eugênia foi cancelada, com um pedido formal de desculpas da nova administração interina. A proposta de transferência de Paulo foi retirada, e o dono da rede de farmácias ligou pessoalmente para ele, gaguejando desculpas e garantindo que seu emprego estava mais seguro do que nunca. A exposição pública, como Carlos previra, tornou-se a armadura de Eugênia. Ela e sua família não eram mais alvos fáceis na escuridão. Eram o centro de uma história nacional. Equipes de reportagem acamparam em frente à sua casa. Vizinhos que antes a olhavam com desconfiança, agora lhe traziam pães, bolos e palavras de admiração. Ela se tornara a heroína improvável de sua própria cidade. O clímax não foi um confronto físico, mas a implosão de um sistema podre sob o peso da verdade. A batalha não foi vencida com armas, mas com documentos, coragem e a ajuda de um velho jornalista teimoso. Naquele fim de semana, enquanto observava o noticiário na TV de sua sala, Eugênia sentiu o nó que carregara no peito por 40 anos finalmente se desfazer. A guerra havia acabado. Os meses que se seguiram foram de uma transformação lenta e profunda, tanto para São José do Rio Pardo quanto para Eugênia Martins. A cidade passou por um doloroso, mas necessário, processo de expurgação. As investigações da Polícia Federal revelaram a extensão total da corrupção, e muitos dos antigos homens poderosos enfrentaram a justiça. A vida política e social foi reconfigurada, com novas lideranças emergindo, forçadas a um padrão de transparência que antes seria impensável. Para Eugênia, a mudança foi ainda mais pessoal. O silêncio que antes preenchia sua casa não era mais de solidão e segredo, mas de paz e serenidade. As equipes de reportagem foram embora. A poeira baixou, e o que restou foi uma nova realidade. Ela não era mais vista apenas como a viúva de Antônio Martins. A identidade dele não a definia mais. Agora, ela era Dona Eugênia, a mulher que teve a coragem de enfrentar o sistema. As pessoas a paravam na rua não para oferecer pêsames, mas para agradecer. Sua história inspirou outros a falarem, a denunciarem pequenas injustiças que antes suportavam em silêncio. Ela, sem querer, havia despertado a consciência cívica de sua comunidade. Sua relação com os filhos também se transformou. O segredo que a separava deles havia desaparecido. Agora, eles compartilhavam uma história de luta e vitória. Paulo e Joana a olhavam com uma nova admiração, não apenas como mãe, mas como uma mulher de uma força que eles nunca haviam suspeitado. As visitas se tornaram mais frequentes, as conversas mais abertas e honestas. Pela primeira vez, eles eram uma família unida pela verdade, e não separada por mentiras. Numa tarde ensolarada de primavera, Eugênia estava em seu jardim, cuidando de suas rosas, quando sentiu o peso familiar no bolso de seu avental. Era a chave de bronze. Ela a tirou e a observou sob a luz do sol. Os símbolos, o esquadro, o compasso, o olho, não lhe pareciam mais sinistros. Eram apenas relíquias de um passado que fora superado. Por um momento, ela pensou em jogá-la fora, em enterrá-la, em se livrar do último vestígio do mundo de Antônio. Mas hesitou. A chave não era mais um fardo. Não era mais um lembrete de seu cativeiro ou do medo que sentira. Havia se tornado outra coisa. Ela se lembrou da carta de Antônio. Esta pasta é a sua liberdade, ele escrevera. Mas ele estava enganado. Os documentos eram apenas o mapa. A chave, aquela pequena peça de bronze, fora o que a colocara no caminho. Fora a faísca que acendera a sua coragem adormecida. Ela fechou a mão ao redor do objeto. Não o jogaria fora. Guardá-lo-ia, não como um lembrete do segredo de seu marido, mas como um símbolo de sua própria jornada.
A chave não abria mais um cofre de corrupção e mentiras. Agora, para ela, representava a porta que ela mesma abrira. A porta para a verdade, para a paz de espírito e para uma nova vida, construída não sobre o silêncio, mas sobre a força de sua própria voz. Dona Eugênia Martins, aos 76 anos, estava finalmente livre. A chave de bronze não abria mais um cofre de segredos, mas sim a porta para um futuro de paz. A história de Eugênia nos ensina que a coragem, por mais adormecida que esteja, pode reescrever qualquer destino, e que, às vezes, as maiores batalhas são travadas no silêncio de nossos corações. Se esta jornada de revelação e bravura tocou você, e se você acredita no poder das histórias para transformar e inspirar, então, o seu lugar é aqui conosco. Inscreva-se em nosso canal para não perder nenhuma narrativa. Deixe o seu like para que mais pessoas possam conhecer a força de Dona Eugênia. E mais importante, comente abaixo. O que você faria no lugar dela? A sua história com a gente está apenas começando.